Continuando o nosso estudo sobre a eletricidade, nós sabemos que, na maioria das vezes, o material que nós utilizamos como condutor é um material metálico. Então eu deixei essa aula para a gente discutir as principais propriedades de um metal. E também essa aula tem como objetivo deixar claro para vocês a importância da gente conhecer essas propriedades. Então vamos lá. Quais os materiais que temos aqui em nossa tabela? Prata é um metal. Como encontrar a prata na tabela periódica? O número atômico da prata é 47, o que significa que o átomo de prata tem 47 prótons no núcleo atômico. O símbolo da prata é o Ag. A temperatura de fusão da prata, 960 graus Celsius. O que significa isso, Marivaldo? Significa que para fundir a prata, ou seja, para derreter a prata, eu preciso elevar a temperatura da prata até 960 graus Celsius. Condutividade elétrica da prata, 62,5. Marivaldo, qual a importância dessa tal de condutividade elétrica? Ela indica se o material é um bom condutor ou não. Ou seja, quanto maior a condutividade elétrica de um material, melhor condutor ele é. Então olhando para essa tabela, o material de maior condutividade elétrica é a prata. Ou seja, a prata é melhor condutor que o cobre, que o ouro, que o alumínio, que o chumbo, que o tungstênio, que o zinco, que o ferro, que o estanho, que o mercúrio e melhor condutor que a grafite. Marivaldo, por que as instalações residenciais não são feitas de prata? Porque seria muito caro. Então, a gente tem um material que é um bom condutor, mas não tão bom condutor quanto a prata, que é o cobre. Por ser um material menos raro que a prata, acaba ficando uma instalação mais barata. Agora, continuando aqui. Depois do cobre, a gente tem o ouro. O ouro é melhor condutor que o alumínio, é melhor condutor que o chumbo e por aí vai. Se eu quero saber entre dois materiais qual é melhor condutor de eletricidade, eu consulto a tabela de condutividade elétrica. O material que tiver maior condutividade elétrica é o melhor condutor. Na outra coluna, nós temos aqui a resistividade elétrica. O que é resistividade elétrica, Marivaldo? É o inverso da condutividade elétrica. Eu pego 1 e divido pela condutividade elétrica. E daí, qual a importância da resistividade elétrica? Quanto maior a resistividade elétrica, significa que o material apresenta maior dificuldade, ou seja, uma maior resistência à passagem da corrente elétrica. Isso quer dizer que a corrente elétrica não encontra a mesma facilidade para atravessar todos os materiais. Não. Tem material que ela vai encontrar mais dificuldade, ou seja, materiais com maior resistividade elétrica, e tem materiais que ela vai encontrar uma maior facilidade para atravessar, ou seja, são materiais com baixa resistividade elétrica. Observe que resistividade e condutividade são inversamente proporcionais. Quanto melhor condutor for o material, menor é a resistividade dele. Isso quer dizer que se o material é isolante, a resistividade dele é muito alta, ou seja, ele impõe uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. E na última coluna temos a densidade. E o que é essa densidade, Marivaldo? Qual a importância da gente conhecer a densidade de um material? A densidade dá uma ideia para a gente do seguinte: se eu pegar o mesmo volume, ou seja, a mesma quantidade de dois materiais, qual é que pesa mais? O que tem maior densidade. O cobre. O cobre é o elemento químico de número atômico 29. O símbolo do cobre é o Cu. O cobre, assim como a prata, também é um metal. Como encontrar o ouro na tabela periódica? O número atômico do ouro é o número 79.
e o símbolo é Ag. O alumínio tem número atômico 13. Então, para encontrar o alumínio, eu vou procurar lá o número atômico 13. A tabela periódica, ela se encontra na ordem do número atômico. Então, número atômico 1, primeiro elemento, hidrogênio. 2, o segundo elemento é o hélio. 3, o terceiro elemento da tabela é o lítio, e assim sucessivamente. Se eu quero encontrar o alumínio, eu procuro o elemento químico de número atômico 13. Qual o símbolo do alumínio? Al. O alumínio também é um metal. A seguir temos aí o chumbo. O chumbo é o elemento químico de número 82. Então, se eu quero saber informações sobre o chumbo, eu vou procurar na tabela periódica o elemento químico de número atômico 82. E tem lá o símbolo do chumbo, Pb. Observe que sempre é uma letra maiúscula acompanhada de uma letra minúscula. O chumbo também é um metal. O outro metal de nosso interesse é o tungstênio. O número atômico é 74 e o símbolo é um W. O próximo metal de nosso interesse é o zinco. O número atômico do zinco é 30 e o símbolo dele, Zn. A seguir temos o ferro, que é o metal mais abundante aí no nosso cotidiano. E também o mais barato, justamente por isso. Quanto mais raro o material, mais caro ele é. Por exemplo, o ouro, para você encontrar ouro na natureza é algo muito mais difícil. É um metal mais raro. E daí que o ouro vai acabar sendo mais caro, por exemplo, que o chumbo e o ferro. Como encontrar o ferro na tabela periódica? Então eu vou olhando lá na tabela até chegar ao número atômico 26. E aí eu vou encontrar o símbolo lá do ferro, que é Fe. O estanho também é um metal. É o elemento químico da tabela periódica de número atômico 50. O símbolo dele é Sn. O mercúrio, por sua vez, também é um metal. É o elemento químico de número atômico 80 e tem como símbolo Hg. E agora a grafite. A grafite não é um metal. É um material constituído apenas por átomos de carbono. O carbono não é um metal. Porém, a grafite é um material condutor de eletricidade. Então, é um material que a gente tem interesse. Características físicas dos metais. Os metais são maleáveis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas. Os metais são dúcteis, ou seja, eles podem ser transformados em fios. Os metais apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, com exceção do mercúrio, que tem como temperatura de fusão menos 38,8 graus Celsius, ou seja, em temperatura ambiente o mercúrio se encontra no estado líquido. Agora, qual a importância de conhecer o ponto de fusão, ou seja, a temperatura de fusão de um metal? Vou dar como exemplo aqui o estanho. A temperatura de fusão do estanho é de 231,99 graus Celsius. E daí, Marivaldo, que você sabe que a temperatura de fusão do estanho é de 231,99 graus Celsius? Ah, essa é uma temperatura que eu consigo chegar até com o fósforo aqui aceso. E vamos ver o que é que acontece? Qual a importância? E vamos aquecer o estanho. Vamos ver o que acontece. Ele se funde, ou seja, passa para o estado líquido. Quando a temperatura dele baixa, o que é que acontece? Ele volta ao estado sólido. Eu posso usar essa característica do estanho, ou seja, baixo ponto de fusão, para unir materiais. Como assim usar estanho para unir materiais? Vamos aqui, eu tenho aqui uma resistência elétrica e eu tenho aqui um capacitor. Nós vamos estudar mais adiante o que é uma resistência elétrica, qual a importância dela, e também vamos estudar o capacitor. Mas eu vou usar o estanho para unir a resistência ao capacitor. Então vamos lá, o que foi que eu fiz? Aqueci o estanho com ferro de solda, o estanho passou para o estado líquido
E eu coloquei esse estanho no estado líquido em contato com os terminais do capacitor e da resistência elétrica. E daí, esse estanho voltou para o estado sólido. Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu. Eu uni a resistência elétrica e o capacitor. Então, está aí uma utilidade do baixo ponto de fusão do estanho. Os metais apresentam coloração prateada, com exceção do ouro, que é amarelo, e do cobre, que é avermelhado. Outra característica que nós conhecemos dos metais, eles apresentam brilho. Então vamos ver aqui. Pô, Marivaldo, você me enrolou. Você disse que uma característica dos metais é que ele tem brilho. Cadê o brilho? Espera aí, vou ajudar vocês aqui. Vamos lá. Vou passar aqui a palha de aço. E aí, o brilho está saindo? Ok? Então, realmente, ó, o chumbo é um metal. Ó, o chumbo, ele apresenta brilho. Por outro lado, eu tenho aqui o estanho. Também apresenta brilho. Qual a cor? A cor prata. Ó, a cor prata. Os metais são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Outra característica importante é que os metais possuem baixíssima elasticidade. Ou seja, eles não são como elástico. Eu aplico uma força no elástico, aumento o comprimento do elástico. Quando eu solto, ó, ele volta para o comprimento, para a forma inicial dele. Se eu pego uma borracha e aplico uma força na borracha, eu deformo a borracha. Eu deixo de aplicar a força, ela volta à forma natural dela. O mesmo não acontece com os metais. Os metais não têm uma grande elasticidade, têm uma baixíssima elasticidade, que inclusive é imperceptível. Quando eu deformo um metal, ele continua deformado. Os metais têm baixíssima elasticidade. A característica dos metais mais importante para a gente é que eles são bons condutores de eletricidade. E vamos ver isso aqui. Tenho aqui o meu teste. Se eu colocar aqui os terminais do meu teste em contato, a lâmpada acende e emite um som. Vamos ver se o estanho é um bom condutor de eletricidade. E era de se esperar, pois o estanho é um metal. Vamos ver se o chumbo é um bom condutor de eletricidade. Era de se esperar, mais uma vez. Por quê? Porque o chumbo também é um metal. E vamos ver se a grafite conduz energia elétrica. Vamos lá? Apesar de não ser um metal, a grafite conduz energia elétrica. Ou seja, o que eu quero deixar claro é que conduzir energia elétrica, conduzir calor, não é uma propriedade exclusiva dos metais.